Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo das matrizes. No primeiro vídeo a gente viu o conceito de matriz, a definição, como é que a gente representa a matriz, né? E aqui a gente vai ver outras questões, não, igualdade de matrizes, adição de matrizes, como é que a gente faz para somar matrizes. Um destaque para as propriedades da adição que vão aparecer. A gente vai ver também a subtração de matrizes, multiplicação por escalar e alguns exemplos e exercícios que vão ficar ao longo do vídeo para vocês fazerem como atividade. Então esse conteúdo também está no livro texto, seção 1.3, nas páginas de 25 a 38. E especificamente a parte das propriedades da adição, vocês vão encontrar na página 38. Página 38, 37 também, e um pedaço da 36, se não me engano, são exercícios, que aí vocês já podem tentar fazer os exercícios dessa seção 3 do livro texto. Vários exercícios a partir daqui você já tem condições de fazer. Então, igualdade de matriz. Como é que a gente define igualdade de matriz? Então, a gente vai considerar duas matrizes, uma matriz A, de ordem M por N, entradas A e J, e uma matriz B, de ordem K por L, e entradas B e J. Então, a gente diz, por definição, que as matrizes A e B são iguais, uma matriz A igual a matriz B, se, somente se, né, se por definição, vale os seguintes três itens. Primeiro item, M igual a K, ou seja, o número de linhas da matriz A igual ao número de linhas da matriz B. Então, elas têm igual ao número de linhas. N igual a L. Então, o número de colunas da matriz A igual ao número de colunas da matriz B. Então, elas têm igual ao número de colunas. E, em seguida, o terceiro item também tem que valer. As entradas correspondentes são iguais. Então, para cada índice I e para cada índice J, a entrada A e J correspondente tem que ser igual à entrada B e J correspondente. Então, se essas três condições são válidas simultaneamente, então, por definição, a gente diz que as matrizes são iguais. Então, se uma delas falhar, se ao menos uma dessas três condições não vale, então a gente diz que as matrizes não são iguais, ou seja, elas são diferentes. Então, como é que duas matrizes podem ser iguais? Pode acontecer de deixar de valer a primeira condição. Elas têm números de linhas diferentes. Uma tem 2 linhas, a outra tem 3, por exemplo. Então, não tem como essas duas matrizes serem iguais. Pode deixar de acontecer que o número de colunas são diferentes. Então, uma pode ter 3 colunas e a outra tem 4. Aí elas não têm como serem iguais. Mas se apesar de elas terem a mesma ordem, né, o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas, se uma das entradas, basta uma das entradas de uma matriz ser diferente da entrada correspondente da outra, então elas também são diferentes. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, tem essa matriz A, essa matriz B e essa matriz C. Então, veja, não tem como a matriz A ser igual a B. Então, A é sempre igual a C, desculpa. E a mesma coisa com a B. B é sempre diferente de C. Por quê? Porque A é uma matriz de ordem 2 por 2, é uma matriz quadrada, né? De ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. B também é uma matriz quadrada de ordem 2. Só que a C é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, apesar da matriz C ter o mesmo número de linhas da matriz B e da matriz A, como ela tem 3 colunas, então ela não pode nunca ser igual à matriz A, nem nunca ser igual à matriz B. Já com relação a A e B, elas têm as mesmas dimensões, ambas são matrizes quadradas de ordem 2. Então elas já passam nesse teste aqui, ó. Elas têm o mesmo número de linhas e têm o mesmo número de colunas. Mas isso não significa que elas são iguais. Precisa passar no teste do terceiro item, tá? E aí vocês vão olhar aqui, ó. A entrada A1 aqui é 2, aqui também é 2, a B1 também é 2, então são iguais. A entrada A12 é 1, a entrada B12 é 1 também, são iguais. Aqui a entrada A21 é 3 e aqui também a entrada B21 é 3. Já para a entrada A22, a gente tem uma incógnita, enquanto que aqui a gente tem um número
determinado 5, tá? Então, o que vai acontecer? Esses números correspondentes já são todos iguais, tá? A única que tem diferença aqui é esse. Então, para que A seja igual a B, então a matriz A vai ser igual a B, tem que acontecer o quê? O elemento x aqui tem que ser igual a 5, e reciprocamente, se esse elemento x for igual a 5, as duas matrizes são iguais, ou seja, a matriz A vai ser igual à matriz B, se e somente se o x for igual a 5. Então, se você pegar outro número aqui, digamos, se pegar x igual a 0, elas vão ser diferentes. Se pegar x igual a menos 1, elas vão ser diferentes. Então, a única condição das duas matrizes serem iguais é se for o x igual a 5. E A nunca vai ser igual a B, qualquer que seja o valor de x que você colocar aqui, A nunca vai ser igual a C, desculpa, a matriz A nunca vai ser igual à matriz C, porque elas já têm ordens diferentes, elas têm número de colunas diferentes, ok? Então, um exemplozinho simples para a gente entender essa definição de igualdade de matrizes. Bom, em seguida, o que a gente tem? Que a gente vai definir a adição de matrizes. Então, de novo, vou pegar uma matriz A com entradas A e J, uma matriz B com entradas B e J, e elas tendo a mesma ordem, tá? As matrizes têm a mesma ordem. Então, a matriz soma, a gente vai definir a matriz soma. Então, essa matriz é uma matriz de ordem M por N, ou seja, ela vai ter a mesma ordem das duas matrizes. Observem isso, ó. Tanto A quanto B tem a mesma ordem, M por N. A matriz soma resultante também vai ter a mesma ordem, M por N. E como que ela vai ser definida? As entradas dela, da matriz soma, vai ser simplesmente a soma das entradas correspondentes da matriz A e J somado com B e J. Então, isso por definição é a matriz soma. Qual que é o detalhe? Você tem que estar atento sempre que você só pode somar matrizes de ordens iguais, ou seja, você não soma matrizes de ordens diferentes, não tem como você somar matrizes de ordens diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso somar a matriz A com a matriz B, tá? Eu posso fazer essa soma, mas eu não posso somar a matriz A com a matriz C. Isso eu não posso. Essa soma eu não posso fazer, tá? E também não posso fazer a soma B com C. Também não posso fazer, porque elas têm ordens diferentes. Tanto a matriz A quanto a matriz B quanto a matriz C tem duas linhas, mas a matriz C tem duas colunas, enquanto as matrizes A e B tem 3 colunas, então não tem como somá-las. Eu só posso somar a matriz B. E aí vai ficar como exercício vocês calcularem a soma. Como é que vocês vão calcular? Simplesmente somar elemento por elemento aqui correspondente. O primeiro elemento aqui, com o primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui, e assim por diante. Então, vocês façam esse exercício para praticar. E no livro, no final da sessão, correspondente a isso aqui, tem vários exercícios desse tipo que vocês podem fazer para praticarem. O que vai ser mais importante para a gente mais para frente, vocês vão perceber isso. Por enquanto, isso não vai ficar muito claro, mas o que vai ser mais importante para a gente, para o estudo mais abstrato que a gente vai fazer um pouco mais para frente aí, dos espaços vetoriais, são as propriedades dessa adição. Essas propriedades aqui, ó. Propriedade de comutatividade, que diz o quê? Eu somo A com B ou somo B com A, na ordem que eu quiser. Então, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Essa propriedade chamada propriedade comutativa, ela não é uma afirmação que você toma como verdadeira. Essa tem que ser provada, tá? Você prova-se essa propriedade, você não assume como verdadeira. Prova-se como? Através da definição. Você usa a definição de matrizes, você vai precisar da definição de matrizes, e usando as propriedades comutativas dos números reais, que vocês já conhecem, e aí vocês conseguem provar a propriedade comutativa
da adição de matrizes. Eu não vou fazer isso, é um exercício simples, mas toma tempo e não tem por que ficar gastando tempo com isso. Mas eu recomendo que todos os alunos que estão estudando esse assunto pela primeira vez façam isso como exercício, tá? Prova essa comutatividade da adição de matrizes. Retomando, como é que faz? Usa a definição e usa a comutatividade de números reais, que já se conhece. A mesma coisa, eu tenho essa outra propriedade, associatividade. Então, o que diz isso aqui? A mais B, entre parênteses, mais C, é igual a A mais B mais C, entre parênteses. Bom, essa propriedade não é tão ingênua quanto possa parecer. Aqui está dizendo o seguinte, ó, esses parênteses, eles estão indicando qual é a conta que você vai fazer primeiro. Então, desse lado aqui, esse parênteses está indicando que primeiro você vai somar A com B. Aí o resultado da soma A com B, você vai e soma com C. Tá? Já desse outro lado, o parêntese está indicando que você primeiro vai somar B com C. Aí o resultado dessa soma, você vai e soma com A. Então, a propriedade da associatividade diz que o resultado é o mesmo, ok? Isso também não é uma propriedade que a gente toma como sendo verdadeira. Aqui para as matrizes, não. Isso também deve ser provado. E como é que prova isso? Com a mesma ideia da prova da comutatividade. Você usa a definição de adição de matrizes e usa a propriedade de associatividade dos números reais que vocês já conhecem. Então faz isso, um monte de continha, e chega nessa propriedade de associatividade. Eu recomendo que vocês tentem fazer todas elas, mas pegue, por exemplo, matrizes pequenas, matrizes, digamos, ordem 2×3, tá? Então, matrizes genéricas de ordem 2×3. Para ficar mais simples de fazer as contas, e as ideias básicas vão aparecer já nessa situação, não tem por que se preocupar com coisa mais geral do que isso. Então, um exercício interessante, vocês tentarem provar essas propriedades, nesse caso de matrizes pequenas, 2×3, 3×2, coisa desse tipo aí. Ou até matrizes quadradas, se quiser 2×2, 3×3. A propriedade é 3, então ela introduz um elemento que recebe o nome, esse aí vai ser chamado elemento neutro, e esse elemento a gente vai chamar de matriz nula, tá? Matriz nula ou matriz zero, tanto faz. Mas eu vou usar mais o termo matriz nula. Então a matriz nula definida dessa forma aqui, ela é tal que para toda matriz de mesma ordem que ela, né? Que veja a ordem aqui, ó, atenção para a ordem, M por N, M por N. Aí você vai somar essa matriz A com essa matriz nula, ou somar a matriz nula com a matriz A, não importa aqui a ordem, o resultado vai ser o mesmo e vai ser a matriz A. Então essa é a propriedade que caracteriza a matriz nula. Esse O aqui não é o O, é zero. O zero mesmo, só que você tem que estar atento que tem o mesmo símbolo representando coisas diferentes. Eu tenho zero aqui dá a entender que é um zero maior, aparece um O, e aqui é um zero menor, um O pequeno. Mas esse zero que aparece aqui dentro, são as entradas da matriz, são todas nulas. Tudo zero. Todas as entradas aqui da matriz, ó, se fosse isso aqui, por exemplo, no lugar desses números seria tudo zero. Vai ser a matriz nula, de ordem 2×3. Tá? Então esse símbolo aqui representa um número real, número zero, enquanto que esse símbolo aqui representa a matriz nula. Então, apesar do símbolo ser o mesmo, você aparentemente pode tender a confundir, mas do contexto você vai saber identificar bem o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, estejam atentos a esse detalhe, e aqui você está somando matriz, está somando a matriz A com a matriz nula.
Isso aqui não é um número real zero, tá? Então aqui é a matriz nula e aqui é a matriz A. Isso aqui não é um número real zero. Você não vai somar número com matriz de ordem superior, tá? Bom, a quarta propriedade também introduz um elemento que a gente chama de inverso aditivo, e esse elemento é definido da seguinte forma: dada uma matriz A de ordem M por N, a matriz oposta, eu vou chamar aqui, tá? Desse jeito, matriz oposta de A, ela é definida da seguinte forma, que a gente vai denotar essa matriz oposta. Estou chamando ela de matriz oposta, e a gente vai denotá-la assim, ó, menos A. O sinal de menos na frente da matriz A. A matriz A é a matriz que foi dada, tá? A matriz que foi dada aqui, a matriz dada, tá? Então, por definição, essa matriz oposta, você vai pegar as entradas da matriz A e simplesmente trocar o sinal de todos os elementos. Então, por exemplo, as entradas da matriz A que forem positivas vão passar a ser negativas. As entradas da matriz A que forem negativas vão passar a ser positivas. Então é isso que está acontecendo aqui. Você vai trocar o sinal de todas elas. E essa matriz oposta, ela é tal que satisfaz a seguinte propriedade. Ó. Se você somar a matriz A com a sua matriz oposta, ou se você somar a matriz oposta com a matriz A, o resultado é o mesmo, essa igualdade aqui, e isso daqui vai ser igual à matriz nula. Então, onde O é a matriz nula de ordem M por N, tá? Então, é a matriz de mesma ordem. Então, veja que a matriz A tem ordem M por N. A matriz dada, a matriz A tem ordem M por N. A matriz nula, por definição, também tem ordem M por N. Então, você pode fazer essa soma, O resultado é a matriz nula de ordem M por N, ok? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vocês pegarem essa matriz A e matriz A, então a matriz oposta dela vai ser o quê? Você vai trocar o sinal de todos os elementos. Então vai ficar simplesmente menos 2, menos 3, menos 4, como aqui é tudo positivo, vai ficar tudo negativo. Menos 1, menos 3 e menos 1. Essa é a matriz oposta. Então se vocês somarem, eu vou deixar como exercício vocês fazerem isso. Se você fizer a soma A com a sua oposta, isso vai ser igual a oposta de A com ela mesma, e é igual a matriz nula de ordem 2 por 3, que no caso é essa daqui. Tá? Essa é a matriz nula correspondente. Ok? Então aproveite esse exemplo e faça essas contas aí também. Bom, com isso, uma vez que eu sei o que é uma matriz nula, eu posso então definir a subtração de matrizes. Então, eu vou definir agora subtração de matrizes, certo? Então, seja A uma matriz e B uma matriz, ambas com a mesma ordem M por N, e seja menos B a matriz oposta de B. Então, eu vou pegar a matriz oposta de B, eu já sei o que é a matriz oposta. O que é a matriz oposta? Eu pego a matriz e troco o sinal de todos os elementos, de todas as entradas da matriz. Então, a matriz diferença, isso que vai definir a subtração. Então, a matriz diferença, A menos B, é definida da seguinte forma. Então, A menos B é o quê? É A somado com a oposta da matriz B. Então, através da soma, através da operação de adição, você tem essa ideia de matriz oposta, e juntas a operação de adição junto com a ideia de matriz oposta, vocês definem o que é a matriz diferença. Aí vocês vão ter definidas aqui a subtração de matrizes. Mas isso daqui é a mesma coisa que fazer isso. Ó. Então vocês também podem definir a subtração de matriz desse jeito. Então simplesmente, ó, assim como na soma, vejam que na soma, como é que a gente faz a soma A com B? A gente soma as entradas correspondentes, A e J com B e J. Na subtração, ou matriz de diferença, a gente vai fazer a subtração das entradas correspondentes, A e J menos B e J. Tá? Então, vocês podem pensar assim também, ou então, através da ideia da matriz oposta.
Essa ideia aqui vai ser importante para a gente mais para frente, quando a gente for ver a parte mais abstrata da disciplina e for falar de espaços vetoriais. Por enquanto aqui é um pouco mais tranquilo. Bom, em seguida a gente já tem a ideia de matriz, né? Noção, a definição e as representações de matrizes. Já temos a ideia da relação de igualdade entre matrizes e temos também a definição e as propriedades de adição e subtração. E agora vem mais uma operação importante envolvendo matrizes, que é a operação de multiplicação por escalar. Então, dados uma matriz de ordem m por n, uma matriz A de ordem m por n, e um escalar, um número, o que é um escalar? Escalar é só uma maneira da gente dizer que isso é o que a gente vai fazer em álgebra linear, mas é só uma maneira de dizer que é um número aqui, no caso é um número real. Poderia ser um número complexo também, mas como eu já comentei no primeiro vídeo, vão ser raras as vezes que a gente vai trabalhar com números complexos aqui. Então, praticamente aqui em quase tudo vai ser número real. Então, escalar para a gente vai ser, na maioria das vezes, sinônimo de números reais. Por que a gente não chama, então, só número real? A gente chama escalar porque, na teoria mais geral, você não fala só dos números reais. Você fala dos reais, fala dos complexos e fala de outros conjuntos também. Aí você usa um termo mais genérico, e esse termo mais genérico é o escalar. Bom, então com isso, dadas essa matriz e esse escalar, o múltiplo escalar da matriz A, é isso que a gente está definindo aqui, né? O múltiplo escalar da matriz A, por definição, o múltiplo escalar da matriz A, pelo escalar A, essa matriz de ordem m por n definida da seguinte forma. Então ela é denotada assim, ó, alfa vezes A. Alfa é o número, o escalar, e A é a matriz. Então, alfa vezes A. Como que está definida? Então, isso aqui vai ser uma matriz. Como que está definida essa matriz? Cada entrada dela vai ser calculada assim. Eu pego o número real A, o escalar alfa, e multiplico pelas entradas da matriz. Então, faço isso com todas as entradas, eu vou ter a matriz múltiplo escalar da matriz A pelo escalar alfa. Ok? Então, por exemplo, vamos voltar nesses exemplos aqui. Se eu pegar essa matriz A aqui e pegar alfa, digamos, alfa igual a 3. Eu pegar alfa igual a 3. Então, aí eu vou calcular a multiplicação na escalar, o múltiplo escalar alfa vezes A, ou seja, 3 vezes A. E aí, por definição, como é que isso é calculado? É 3, que é o alfa, vezes todas as entradas da matriz A. Lembrando que A é uma matriz de ordem 2 por 3. Então, simplesmente eu vou pegar cada um desses números que estão são as entradas da matriz A, e vou multiplicar pelo número 3. Então, aqui vai ficar 6, 9, 12, 3, 9 e 3. Então, essa é a matriz múltiplo escalar 3A da matriz A. É o escalar alfa igual a 3 pela matriz A. Ok? Bom, um caso particular que merece destaque, eu vou colocar aqui como observação, quando eu pegar o número alfa igual a menos 1, ou seja, o escalar alfa igual a menos 1, então o que a gente tem? Então eu vou usar a definição aqui, ó. O alfa é o menos 1, então menos 1 vezes A, o escalar menos 1 vezes a matriz A. Por definição, como é que a gente faz? A gente pega o menos 1 e multiplica por todas as entradas da matriz A. Como essas entradas são números reais, menos 1 vezes o número real é menos o número, é o número com sinal trocado. E isso daqui, por definição, é a definição da matriz oposta. Tá? Veja aqui a definição da matriz oposta. Foi definida aqui. Tá? Então, quando a gente faz essa multiplicação do escalar alfa menos 1, por qualquer que seja a matriz A, o resultado é a matriz oposta de A. Tá? Isso que eu estou concluindo aqui.
A matriz oposta de A é o múltiplo escalar da matriz A pelo escalar alfa igual a menos 1. Ok? Então, o que antes era só uma notação, nesse momento aqui, menos A é apenas uma notação. Mas você também pode ver como sendo o menos 1 vezes a matriz A. Propriedades. Assim como a adição tem aquela lista de propriedades importantes, a multiplicação por escalar também vai ter suas propriedades, que eu não vou demonstrar, mas são demonstradas também de um jeito análogo ao que foi feito no caso das propriedades da adição. Você pega a definição e usa a propriedade correspondente dos números reais. Então, sejam A e B matrizes de mesma ordem, M por N, alfa e beta são números escalares, ou seja, para a gente aqui vão ser números reais, então alfa e beta são números reais, então valem as seguintes propriedades. A propriedade é a distributividade. Aí a gente tem dois tipos de distributividade, essa daqui e essa. As duas são válidas, ok? Qual a diferença de uma para a outra? Veja, como eu falei para vocês, o parêntese indica qual é a operação que você vai fazer primeiro. Então, desse lado aqui, primeiro você vai somar as duas matrizes. Você vai somar a matriz A com a matriz B. Aí o resultado dessa soma, que é a adição, você vai e multiplica pelo escalar alfa. Então, se você fizer isso desse lado, vai ser igual ao que está aqui desse outro. Desse outro já está dizendo o seguinte, ó. Aqui primeiro você multiplica o alfa pela matriz A, faz a multiplicação escalar, alfa vezes A. Faz também a multiplicação escalar, alfa vezes B. Depois pega os resultados e soma. Tá? O que a propriedade está dizendo é que isso é igual. O resultado é o mesmo. Tanto faz você fazer assim, quanto fazer assim, que vai dar a mesma coisa. Agora aqui é diferente do que está aqui. Então, o parêntese indica qual é a operação que está sendo feita primeiro. Qual é a operação que você está fazendo primeiro? Você está somando os dois números reais, alfa e beta. Primeiro você soma esses dois. Aí o resultado dessa soma você vai e multiplica pela matriz A. Então, a soma dos dois números reais é um número real, ou seja, você somou dois escalares, é um escalar. Aí esse escalar aqui, que é a soma, vai e multiplica pela matriz A. Então, você faz isso desse lado. Desse outro lado, você faz o quê? Você pega o escalar alfa e multiplica pela matriz A, e aqui você pega o escalar beta e multiplica pela matriz B. Aí pega os dois resultados e soma. Então a propriedade distributividade, nesse caso, está dizendo que é igual. Então perceba que são dois tipos de distributividades. Então as coisas aqui são diferentes, ok? Então, de novo, nenhuma dessas propriedades elas são dadas de graça, elas carecem de prova, tá? Mas, como eu comentei, a gente não vai gastar tempo aqui com isso, mas fica como exercício para vocês fazerem. E a sugestão que eu dou é a mesma que eu dei no caso da soma. Pega a matriz, ao invés de pegar a matriz genérica, ordem M por N, pegue uma matriz de ordem pequena, 2 por 3 ou 3 por 2, e façam as contas, né, genericamente nessas ordens pequenas, para verificar a validade dessas relações aqui. As ideias vão ser as mesmas que você faça com ordem qualquer, M por N. E a outra propriedade é a associatividade, só que agora envolvendo a multiplicação escalar. A gente tinha uma associatividade aqui, ó, mas aqui era só para adição de matrizes. Aqui é uma associatividade, mas envolve matriz e envolve escalar. Tem escalar aqui e tem matriz. Então, a associatividade aqui nesse caso diz o quê? Ó? Sempre a mesma ideia. O parêntese é para indicar qual é a operação que você vai fazer primeiro. Então, desse lado, você primeiro vai pegar o escalar beta e multiplicar pelo escalar alfa, tá? Aí, o resultado final, você vai e multiplica pelo... Você vai pegar o escalar beta e multiplicar pela matriz alfa. O resultado disso, você vai e multiplica pelo escalar alfa. Ok? Enquanto que aqui desse outro lado está dizendo que primeiro você está multiplicando os dois escalares. São dois números reais. Então a multiplicação de dois números reais é um número real. Então a multiplicação de dois escalares é um escalar. Então esse escalar aqui, que é o produto, vai multiplicar pela matriz alfa. Então a propriedade diz que é tudo igual.
ok? Então, mesma ideia, isso daqui não é uma propriedade dada, tirada do nada, né? Aí você prova. E aí eu sugiro fazer a prova também, como no caso das outras situações, pegue matrizes pequenas, 2x3 ou 3x2, já é suficiente. Então esse exemplo aqui, para a gente ilustrar, então pegar a matriz, a mesma matriz A que já tinha dado ali, e aí pega o alfa igual a menos 2, por exemplo, e o beta igual a meio. Então, façam isso aí como exercício, que é o seguinte, façam primeiro, calcule o seguinte, ó. Calcule primeiro alfa, beta, vezes a matriz A, tá? Com esses valores de alfa e de beta, e depois calcule alfa vezes beta vezes a matriz A, com esses valores para alfa, para beta e para essa matriz. Então calcule separadamente, né, essas duas, realizem essas duas operações e verifiquem que vai dar igual. Tá? Esse exercício é só para vocês verificarem a validade dessa propriedade. Isso aqui não demonstra a propriedade não, só ilustra. Então um exercício simples só para vocês ilustrarem, entenderem o que está sendo dito aqui e ilustrar a validade da propriedade. Então calcule isso daqui separadamente, calcule isso daqui separadamente, faça as contas direitinho para não errar nas contas e verifique que vai dar a mesma coisa. Então esse exercício aí que é para praticar as ideias. E agora, finalmente, o exercício que eu deixei no final do primeiro vídeo, que eu deixei lá, eu antecipei, agora vocês têm condições de fazer. Então, vocês resolvam o exercício, foi deixado lá, resolva. Quem não tiver resolvido, né, alguns de vocês talvez já conheçam o conteúdo, já podem ter resolvido. Mas quem não fez, pode fazer agora. Então, resolva o exercício no fim do último exemplo, no fim do último vídeo, do primeiro vídeo. Ok? Então façam isso daí. Então vocês têm que retornar lá no vídeo, ver qual é o exemplo que eu estou falando. E vocês vão ver lá que aparecem multiplicação por escalar e aparecem também soma, né, uma subtração no caso. Aí vocês fazem aquela conta que está deixada lá no exercício. E aí, com isso, eu paro esse vídeo por aqui. Então eu não vou fazer vídeos longos, tá? Preparar esses vídeos é muito cansativo. E também vídeos longos demais pode ficar ruim para ser assistido, principalmente para quem usa só o celular. Quem não tem outro meio e usa só o celular, fica um pouco complicado. Vídeos muito grandes. Então eu vou tentar ao máximo fazer vídeos de no máximo 30 minutos, às vezes podem passar um pouquinho, mas não quero de jeito nenhum fazer vídeos longos de 1 hora, mais de 1 hora, não. Tá? Então nesse vídeo aqui de hoje a gente viu igualdade de matrizes, adição, as propriedades. Essas propriedades aqui eu chamo muita atenção delas, tá? Para vocês aí, chamo a atenção de vocês para essa propriedade. Elas vão ser fundamentais mais para frente, a gente vai ver a teoria abstrata, a subtração de matrizes e multiplicação por escalar. Então exemplos também, e lembrando que na seção 3, aqui nessas páginas, vocês têm vários outros exemplos, e no final aqui, página 36, 37, 38, vários exercícios que praticamente todos lá vocês já têm condições de fazer. Então, façam esse exercício. É extremamente importante que vocês tentem fazer os exercícios, tá? Matemática não se aprende olhando outra pessoa fazendo, não. Matemática você só aprende fazendo. Aliás, não só matemática, qualquer coisa você só vai aprender fazendo. E a maneira de fazer matemática, aqui no caso, é através de exercícios. Para quem é estudante ainda, a maneira de fazer matemática é através de exercícios. Então, tentem fazer os exercícios. Vocês vão sentir dificuldades em alguns, em outros nem tanto, mas é importante que tentem fazer todos os exercícios. Quanto mais conseguir fazer, melhor, tá?
A sugestão que eu dou é que vocês já nem percam muito tempo tendo assistido a esses vídeos, não percam muito tempo lendo. Já podem ir direto para o final da sessão, final dos exercícios, e tentar resolver os exercícios. Então, se estiver estudando com mais algum colega, melhor, vocês conseguem resolver o exercício mais rapidamente. E, às vezes um empaca em um exercício, o outro vai e ajuda. Tá? Então, tendo alguém que você possa estudar direitinho, é uma boa ideia. Bom, e com isso eu termino e até o próximo vídeo desse assunto de matrizes. Tchau.